Queridos, hoje eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: as 4 túnicas de José. As 4 túnicas de José. Gênesis capítulo 37, verso de número 3. Eu não tenho dúvidas de que a história de José, depois da história de Jesus Cristo, dos relatos a respeito do nosso Salvador, a história de José é sem dúvida uma das histórias mais lidas da Bíblia. A história deste homem, ela inicia no capítulo 37 do livro de Gênesis. José, ele foi filho do patriarca Jacó. Ele faz parte da 4ª geração da dinastia patriarcal. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou 12 príncipes. E entre estes príncipes estava José. José foi um filho que se destacou. José, ele ocupava um lugar especial no coração de seu pai. Seu pai não conseguia disfarçar o carinho e o amor que ele tinha por José. Acredito que para um pai que tem 12 filhos, entre estes 12, vai ter um filho especial, embora todos são especiais. Mas, em uma casa onde se tem muitos filhos, uns vão se sentir mais amados do que outros. Sempre vai ter alguém se sentindo o filho mais desprezado. Mas sempre vai ter alguém se sentindo mais amado. José era amado. Até porque José, ele nasceu de Raquel. Raquel foi uma mulher a qual Jacó foi profundamente apaixonado. Uma mulher que o nascimento de seu filho José foi um milagre. Porque a mãe de José era estéril. E o Senhor fez o milagre de abrir a sua madre. E quem que nasce? José. O nascimento de José foi um milagre. Porque José nasceu de um útero infértil. Ele nasceu de um útero aonde havia uma impossibilidade daquele útero gerar alguma coisa. Mas o Senhor é especialista em abrir portas aonde não tem portas. O Senhor é especialista em fazer milagres. E o Senhor fez um grande milagre. José vai crescendo. E a Bíblia diz que certo dia, quando ele completou 17 anos de idade, seu pai Jacó
fez uma túnica para ele. E é interessante que o texto diz que o pai fez a túnica. Projeta para mim, filho, na RC, por gentileza. E Israel amava a José. Israel é Jacó. Mais do que a todos os seus filhos. Mais do que a todos os seus. Porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. O pai teve o trabalho de produzir a túnica. O pai, ele gastou tempo fazendo aquela túnica. Quando nós lemos no hebraico esse mesmo texto, quando nós lemos esse texto no original, não diz que a túnica era de várias cores. No original hebraico está escrito que era uma túnica larga e de mangas compridas. Vou repetir. Era uma túnica larga e de mangas compridas. Devido às traduções, devido aos tradutores, eles tiram a informação de que ela era comprida e colocam que ela era de várias cores. Mas presta atenção. Não era qualquer pessoa naquela época que usava uma túnica comprida e de mangas compridas. Não, pastor? Não. Quem trabalhava no campo tinha que usar roupas que possibilitava e facilitava o trabalho. Os irmãos de José usavam uma túnica de manga curta devido ao trabalho. E não era uma túnica que ia até os pés. Quando José recebeu essa túnica e ele ganhou de presente do pai, o pai estava declarando que ele ocupava o lugar mais importante da casa. Presta atenção, daqui a pouco a gente vai voar, eu estou tranquilo. O pai estava deixando claro na presença de todos que José ocupava um lugar especial na casa. Mas não se tratava apenas de um lugar especial na casa, não. A primeira túnica que foi dada a José, produzida pelo seu pai, foi a túnica que mostrava o lugar que José ocupava no coração do pai. Essa túnica, ela dava a José destaque. Ela fazia com que José se diferenciasse dos seus outros irmãos. Então presta atenção, porque nem todo mundo vai celebrar quando você começar a se destacar. Nem todo mundo vai te aplaudir. Logo, teve uma reação por parte dos irmãos. Isso causou algo no coração dos irmãos. Seus irmãos passou a odiá-lo. E eles tinham inveja dele. E a Bíblia diz que eles queriam destruir José. Presta atenção. A questão aqui é a seguinte:
José pediu alguma túnica para o pai? José pediu uma túnica colorida ou comprida ou larga para o pai? Mas agora ele está sendo odiado porque ele recebeu algo que ele não pediu. Eu vou repetir isso aqui. Mas agora ele está sendo odiado por causa de algo que ele não pediu. Muitas das vezes, eu e você seremos odiados também. E muitas das vezes seremos odiados, porque nós recebemos algo que nós não pedimos. Mas o Abba, o Pai, quis nos dar. Porque Deus quis nos abençoar. Mas quantas pessoas que elas começam a olhar para nós diferente, quando o Pai resolve nos colocar em uma posição de destaque dentro da casa. Estes irmãos, eles odiavam, eles tinham inveja, e a Bíblia diz no capítulo 37 de Gênesis, que eles já não conseguiam mais falar pacificamente com o seu irmão José. Todas as vezes que eles dirigiam a palavra a José, eles eram ríspidos, eles tratavam mal José. O que me impressiona em José é que José consegue viver com eles pacificamente. Até porque não é problema de José, é problema dos irmãos. O texto não diz que José está odiando seus irmãos. O texto não diz que José, ele está tratando seus irmãos de forma ríspida. Não. O texto diz que são seus irmãos que estão tratando ele assim. Então presta atenção. O que as pessoas sentem ao meu respeito, o que as pessoas sentem ao teu respeito, não é problema seu. O que as pessoas sentem ao meu respeito não é problema meu. O problema é delas. Porque é um sentimento que está dentro delas e não dentro de mim. É um sentimento que está dentro das pessoas que te odeiam e não que está dentro de você. Até porque somos nós que decidimos quais sentimentos iremos nutrir dentro de nós. Vou repetir isso aqui. Nós que decidimos, que escolhemos qual sentimento que nós vamos nutrir no nosso coração. A minha pergunta para você hoje é: quais são os sentimentos que você vem nutrindo dentro de você? Diante das respostas ríspidas que alguém dá para você, diante até mesmo das pessoas que maltratam você, quais são os sentimentos que você nutre no teu coração com relação a essas pessoas? Como que você tem reagido emocionalmente àquilo que você tem recebido de algumas pessoas? Olha para essa pessoa, para esse homem que está perto de você aí, e pergunta para ele: como que você tem reagido às afrontas das pessoas? Agora pergunta: e quais são os sentimentos que você tem nutrido com relação a essas pessoas? Quais são os sentimentos? Pergunta: quais são os sentimentos?
Porque o nível de maturidade está na resposta que eu dou, e não na afronta que eu recebo. Jesus, ele é um exemplo clássico de como deveria ser a nossa vida cristã. Porque o Cristo disse que se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, vou repetir isso aqui. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Percebeu a conexão? Quem percebeu a conexão? Eu só consigo ter as palavras do Cristo dentro de mim quando eu estou nele. Porque muito da resposta que eu dou está ligado com a palavra que eu resolvi nutrir dentro de mim. E quando eu começo a nutrir um sentimento de Cristo dentro de mim, as minhas palavras não são diferentes da dele. Você entende isso? A gente está conversando aqui, vocês entendem isso? Presta atenção. Jesus, ele foi traído. Jesus foi ofendido. Jesus foi maltratado. Jesus foi ferido. Mas é impressionante que no lugar onde os homens colocou ele, que foi na cruz, ele conseguiu olhar para os seus algozes, para aqueles que o feriu, para aqueles que o machucou, e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que ele está dizendo? Pai, eles ainda não estão em mim, e eu não estou dentro deles. Não vou repetir. Eles ainda não estão em mim e eu não estou neles. É por isso que eles não sabem o que faz, eles não sabem o que fala. É por isso que eu te peço, Pai, perdoa eles. Perdoa eles. Mas já percebeu que a nossa reação é totalmente diferente da de Cristo? Você já percebeu que muitos de nós já querem ir para as vias de fato? Você já percebeu que muitos de nós, ao invés de resolver as coisas como homens de Deus, aqueles que têm o sentimento de Cristo dentro de si e que carrega os frutos do Espírito, nós estamos resolvendo de outro jeito? Nós estamos vivendo um toma lá da cá. Eu vou repetir isso aqui. Nós estamos vivendo um toma lá da cá. Então o nosso comportamento muitas das vezes não corresponde com alguém que ocupou um lugar especial no coração do Pai. Porque se de fato nós vivêssemos com a consciência do lugar que eu ocupo em Deus, eu não precisava sair brigando com ninguém, me justificando com ninguém, discutindo com ninguém. Por quê, pastor? Porque eu sei o lugar que eu ocupo no coração do Pai. Por que José não brigava? Porque ele sabia o lugar que ele ocupava no coração do Pai. Oh, glória! Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é o lugar que você ocupa no coração de Deus? Você sabe quem você é em Deus? Olha para esse homem aí e pergunta: quem você é em Deus? Que lugar que você ocupa no coração dele? Então por que
José não reage? José não reage porque ele sabe o lugar que ele ocupa. Mas a Bíblia diz que os seus irmãos nutriu tanto aquele sentimento ruim, que o resultado foi isso aqui. Gênesis 37, 19. Gênesis 37, 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-los, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. A Bíblia diz que Jacó deu uma ordem para José, para ir ver como estavam seus irmãos. Quando José está chegando, que os seus irmãos o viu de longe, falou: ah lá, o sonhador chefe está vindo, vamos matar ele. Aí você percebe a motivação. Qual é a motivação? Está no texto. E veremos o que será dos sonhos dele. Percebeu que o que mais incomoda eles é o fato de José sonhar? É o fato de José sonhar e eles não conseguirem sonhar? Por quê, pastor? Porque os sonhos estão disponíveis para todo mundo. Os sonhos estão disponíveis para todo mundo. Mas por que José sonha com frequência e seus irmãos não sonham? A resposta é simples. É porque José não ocupa a mente dele nutrindo o sentimento de vingança e ódio, nem de inveja contra ninguém. Então dentro dele tem espaço para sonhar, sonhos de Deus. Agora quem vive nutrindo sentimentos ruins, não tem espaço para Deus revelar nada nos sonhos. Não vou repetir. Não tem espaço para Deus revelar nada. Presta atenção. José agora está correndo risco de vida. Seus irmãos querem matar ele. Mas presta atenção. A Bíblia diz que quando José chegou, eles arrancaram a túnica de José e o jogaram dentro de uma cova no deserto. Então perceba que o desejo de matar é por conta dos sonhos. Só que muito mais do que os sonhos, é o que diferencia José deles. E o que diferencia José deles é a túnica. Projeta para mim, filho. Gênesis 37, 31. Vamos ver qual foi o final dessa túnica. Então tomaram a túnica de José. Tomaram a túnica de? Eles tinham acabado de vender José como escravo. Então agora eles pegaram a túnica de José. Tudo que eles queriam era arrancar aquela túnica dele. Só que você percebe que eles só conseguiram arrancar a túnica de José quando José estava longe do pai, né? Se eles tinham tanto desejo de arrancar a túnica do José, por que não arrancaram na presença do Jacó? Por que não tiraram aquela túnica na frente do pai? Eles tiveram que fazer isso longe do pai. Sabe por quê? Porque perto do pai, José tinha quem o defendesse. Agora longe do pai, não tem como o pai defender. Quem está entendendo isso aqui? A Bíblia diz que tomaram a túnica de José. Obrigado, filho. Mataram um cabrito e tingiram a túnica com sangue. Mancharam, diga comigo, mancharam. Diga comigo, mancharam a túnica.
eles mancharam a túnica. Então o primeiro passo deles foi arrancar a túnica, o segundo foi manchar. E o terceiro, pastor? O terceiro passo foi levar o pai e mentir para o pai. Então vamos lá, primeiro eles arrancam a túnica, depois eles mancham a túnica, e por último, eles apresentam a túnica ao pai dizendo: reconhece essa túnica? É de seu filho, José, uma besta do campo comeu ele. Presta atenção, a primeira túnica de José foi arrancada. Essa túnica foi motivo de inveja, porque ela dava destaque para ele. E o que eles fizeram com essa túnica? Manchou e mentiram. Então, quantas pessoas que estão tendo as suas túnicas manchadas? Sabe o que é interessante? É que essa túnica foi manchada, e quem fez isso foi os próprios irmãos. Já percebeu que muitas coisas acontecem dentro de casa? Muitas tragédias que poderiam ter sido evitadas, mas porque faltou um sentimento mútuo de amor, acabaram se destruindo. Isso começou lá em Gênesis 4, quando Caim matou o seu irmão Abel. E sabe o que é interessante? A motivação. A motivação é porque Deus recebe o que Abel entrega, mas Deus não faz a mesma coisa comigo. Então, como Deus não faz a mesma coisa comigo, ao invés de eu ir falar com Deus, eu começo a matar os irmãos. Presta atenção. Quando nós olhamos para a história do Jacó, do pai do José, antes dele ter um encontro com Deus, ele tinha um problema com o irmão também. Eles brigavam dentro do ventre. E chegou ao ponto de um enganar o outro. Aonde que está acontecendo esse problema? Dentro de casa. Aí nós temos a história do próprio José com seus irmãos. Então presta atenção. Já percebeu que quem deveria defender o outro, que deveria proteger a túnica do outro, que deveria celebrar com o lugar que o outro está ocupando, nós não celebramos, nós não protegemos e nós não defendemos. Nós jogamos num buraco, vendemos para estranhos e manchamos a túnica. Quem está entendendo isso aqui? Então, José perdeu a primeira túnica. Uma túnica que foi manchada, uma túnica que foi destruída. Só que quando ele chegou lá no Egito, aonde? No Egito. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ele estava em uma posição de escravo. E aí nós precisamos entender que escravo não tem autoridade nenhuma. Escravo não tem autonomia. Escravo não faz o que quer. Mas quando ele chega lá e ele é comprado por um oficial de Faraó, que era Potifar, chefe dos eunucos, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Capítulo 39 de Gênesis, verso 3, diz: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha.
E aí entregou na sua mão tudo que... E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. Peraí, olha para cá. Ele está recebendo aqui uma segunda túnica. Pastor, mas não fala a palavra túnica, não fala, mas fala da posição que ele está ocupando. E a posição revela a roupa que você veste. Vou repetir isso aqui. A posição revela qual é a túnica que você coloca em você. A posição revela qual é a vestimenta. E como ele agora foi colocado como governante da casa do Potifar, ele não podia se vestir como um escravo. Ele agora recebe uma túnica de governante da casa. Diga, essa é a segunda túnica. Você percebeu que ele está em um lugar que ele não pediu para estar? Ele está ocupando uma posição muito inferior da qual ele nasceu para ser, porque ele era filho de um patriarca, mas agora ele está ocupando a posição de um escravo. E mesmo assim o texto vai dizer que ele o servia. Peraí, olha lá. José, olha lá. José achou graça aos seus olhos e servia-o. Diga comigo, servia-o. Eu te pergunto, alguém revoltado serve? Não, vou perguntar de novo. Alguém revoltado com a situação serve? Não. Alguém que está nutrindo o sentimento de ódio dentro de si serve? Não. Mas o texto está dizendo que ele está servindo. Olha para cá. Ele conseguiu servir, estando onde não queria, ocupando uma posição que ele não nasceu para isso. Só que José está revelando uma outra coisa aqui. Pergunte qual? É que quando ele estava na casa do pai dele, ele sabia o lugar que ocupava no coração do pai. Mas agora que ele está longe da casa do pai, em uma terra estranha, em uma posição que ele não nasceu para ocupar, ele entendeu o lugar que ele ocupava no coração de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Só consegue cumprir princípios quem sabe a posição que ocupa no coração de Deus. Quem já tem uma identidade bem definida como filho de Deus. Por que algumas pessoas não conseguem se firmar na igreja? Por que algumas pessoas têm algumas opiniões sobre a igreja? Por que algumas pessoas não conseguem se submeter a uma liderança espiritual? Primeiro, é uma questão de paternidade. Existem dados que diz que todo filho que teve problema com os pais não consegue se firmar dentro de uma igreja, se não for por meio de uma transformação em Cristo. Quem está entendendo isso aqui? Por quê, pastor? Porque não consegue ver Deus como pai. E muitos não conseguem ver Deus como pai porque teve decepções dentro da igreja. Talvez você teve um pai maravilhoso na terra. Só que o fato de você ter ido para uma igreja e ter servido a uma liderança, e você ter se decepcionado com essa liderança, e você não foi defendido, você então sai da igreja e não consegue voltar, não consegue retornar. Por quê? Porque nem o Pai Celestial te defendeu dos irmãos de fé.
Então algumas pessoas não conseguem mergulhar no oceano da graça dentro do corpo de Cristo. Porque ele transfere as frustrações, as decepções com os irmãos para Deus. É por isso que muitas pessoas são maravilhosas. Tem pessoas que têm muito a oferecer, mas por causa de sentimentos que foram nutridos no coração, quando não deveria ter nutrido, essas pessoas não conseguem servir. Só que o José é um cara extraordinário, porque o José, ele sabe servir. Aleluia, quem está entendendo isso aqui, gente? Então presta atenção, ele está servindo. Diga comigo, ele estava servindo. Qual foi o resultado de tanta fidelidade? Porque eu posso chamar essa túnica de governante da casa de Potifar também de a túnica da fidelidade. Fidelidade a um líder, a um Senhor, e fidelidade a um Deus. Quem está entendendo isso aqui? A Bíblia diz que a mulher de Potifar colocou os olhos nele. Projeta para mim, filhos, Gênesis 39:10. Olha para esse homem que está perto de você e fala: agora aperta o cinto. Diga assim, ó, o motor a álcool já esquentou. Olha o que está escrito. E aconteceu que falando ela cada dia a José. Segura aí, filho, não passa não, tem uma vírgula aí. E aconteceu que falando ela cada dia a José. Vamos analisar isso aqui? Ô filho, põe na NVI e depois você volta nessa versão da RC. Isso. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia. Segura aí. Segura aí. Tem uma coisa interessante aqui. Ela insistia dia após dia. José foi tentado. E ele não foi tentado por uma mulher que não tinha uma beleza. Ele foi tentado por uma mulher linda. As egípcias eram lindas e exóticas. Vou repetir isso aqui: lindas e exóticas. O que eu quero dizer com isso? É que elas eram atraentes. E aí, se tratando de homens que já decidiu ser homem, né, que tem seus cromossomos masculinos lá em cima, os hormônios aflorados, homens viril, era difícil resistir a uma mulher dessa. Era difícil resistir às investidas de uma mulher dessa. Olha para esse homem aí que está perto de você e fala: você está entendendo isso aqui? Fala assim: isso aqui é uma conversa de homem, fala aí. Então presta atenção. Não tem muito o que José fazer. Ele está dentro da casa. Ela também está dentro da casa. Só que você percebe que há um tempo de investimento por parte dela, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu te falar, o diabo, para tirar você do propósito, ele vai investir tempo em você. Eu vou repetir isso aqui. O diabo, para tirar você do propósito, ele vai investir tempo.
E eu não conheço ninguém mais paciente do que o Satanás. Uma das maiores virtudes do diabo não é a malignidade, é a paciência. Quem está entendendo isso aqui? E deixa eu falar algo para você. O diabo não é um burro que não sabe conversar. O diabo sabe dialogar com você no seu nível. Quem está entendendo? Ela começou todo dia. Não foi um lance ali de um dia. Ai, aconteceu. Não. Teve um tempo. Talvez o diabo está investindo tempo em mim e em você. Porque o diabo quer nos tirar do propósito. O diabo está fazendo de tudo para arrancar de nós a posição que nós conquistamos em Deus. O diabo está investindo tempo para destruir você e você não ser mais um pai de família. O diabo está investindo tempo em você, investindo tempo em mim, para mim não ser o pai que eu deveria ser. Aí ele destrói 2 gerações. Ele destrói a minha e a dos meus filhos. O diabo, ele sabe fazer o trabalho certinho. E talvez essa palavra hoje está sendo uma revelação de Deus para mim e para você. Porque Deus quer nos livrar de algo que o diabo está investindo pesado. Esse homem que está sentado perto de você hoje é a noite do livramento para a vida dele. Sabe por quê? Porque Deus viu o diabo investindo tempo na madrugada em você. Deus viu o diabo investindo tempo em você. Então presta atenção. Ela falava com ele todo dia. Ela tentava seduzir ele todo dia. Voltou na RC, filho, vamos continuar o texto. Do verso 10 do capítulo 39 está escrito: e não lhe dando ele ouvidos. Espera aí. Ela falava, mas ele ouvia? Ela falava com ele todo dia, e ele não lhe dando? E ele não lhe dando? Uma coisa é a mulher do Potifar falar, outra coisa é se José decidiu ouvir ou não. Pode vir muitas cantadas para você, filho, apesar de você não ser tão bonita assim, né? O que te torna precioso é a graça de Deus, né? Porque muitas das vezes a gente é tentado a se iludir achando que nós somos uns garanhões. E às vezes é um perfil fake que quer só te extorquir e arrancar dinheiro de você. Então você não é tão bonita assim não, filho. É que você tomou banho no Rio da Graça. Quem está entendendo isso aqui? Então a questão é o seguinte: a mulher do Potifar fala, mas eu quero ouvir. Quantos de nós estamos parando para dar atenção para algo que nós deveríamos fugir? Quantos de nós estamos dando ouvido às mulheres de Potifar da vida? Que muitas das vezes algumas, elas não querem nem ir para a cama comigo e com você. Elas só querem tirar a gente do propósito. Quem está entendendo isso aqui? Ela queria deitar-se com ele. E sucedeu certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço. Ele estava na casa para fazer o quê? E nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu. Olha para cá. Você percebeu que ela aproveitou a oportunidade? Ela aproveitou o dia que a casa estava vazia.
repetir isso aqui. Ela aproveitou o dia que a casa estava vazia. Por quê, pastor? Porque a casa vazia foi o momento certo. José estava sozinho com ela, sim ou não? Sabe qual é o nosso problema? É quando a gente fica sozinho, velho. O problema é quando eu e você tá sozinho. O problema nosso é quando a gente tá sozinho e o Wi-Fi tá pago em dia. O problema nosso é quando a gente tá sozinho e é aquele momento que nós não fingimos ser quem não somos, porque sozinho nós revelamos a nossa verdadeira face. Quando nós estamos longe daqueles que nós temos compromisso, a gente se revela. Então presta atenção. Eu vou falar algo que vai chocar vocês. Mas há uma história contada pelos judeus, porque além da Bíblia nós temos o Talmud, nós temos outros meios que os judeus arrumaram no período do cativeiro de contar a história para os seus filhos. E é uma história sobre José, de que José, diante de tanta tentação, de tanta investida por parte dessa mulher, ele tirou a túnica dele. Não tinha como uma mulher arrancá-la se ele não tirasse. Ele tirou a túnica. E segundo a história, ela estava nua. E ele ficou nu também. Só que é nesse momento que pesou o coração dele. E ele lembrou do Deus que o pai dele servia e ensinava. É por isso que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Aleluia. É nesse momento que ele lembra dos ensinos da palavra do pai. E é nesse momento que ele corre e a roupa fica. É nesse momento que ele foge. Eu quero dar aqui um conselho. Cuidado. Não fique muito tempo no lugar da tentação para você não ficar nu. Vou repetir isso aqui. Não fique muito tempo no lugar da tentação para você não ficar nu. Quantos de nós estamos ficando nu, hein? Por quê, pastor? Porque nudez fala de vergonha. Quantos de nós estamos sendo submetidos a um estado de vergonha? Então presta atenção, gente. Ele fugiu. Diga, ele fugiu. Mas a roupa ficou. Diga, a roupa ficou. O problema é quando a roupa fica. Porque agora ela tem argumento. Não, vou falar aqui. Agora ela tem argumento para acusar. E ela vai usar o quê? A roupa, a túnica. E ela fez isso. Ela fez, pastor. É só continuar o texto. Ele fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela, que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa, falou-lhes dizendo: vede, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo, fugiu, saiu para fora.
E ela pôs a sua veste perto de si. Olha isso aqui. O que ela está fazendo aqui? Ela colocou a veste perto de... Está escrito, cara, no texto. E ela pôs a sua veste perto de si. Até que o Senhor, que era o marido dela, o Potifar, veio à sua casa. Diga assim, ó. Manipulação. Eu tenho até medo desse perfil de pessoa que premedita, porque isso aqui é um ato premeditado. Isso aqui é manipulação. Então eu vou ficar com a roupa dele aqui até o meu marido chegar. Por quê? Porque a intenção dela era destruir quem ele era dentro daquela casa. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Quantos de nós estamos perdendo essa segunda túnica? A túnica da fidelidade. E deixa eu te falar, uma coisa é perder a túnica, outra coisa é não perder o caráter. Porque a túnica aquela mulher conseguiu arrancar, mas não conseguiu destruir o caráter que ele possuía. Não, vou repetir. Uma coisa é o inimigo arrancar de você a túnica, outra coisa é ele destruir o seu caráter. Quem está entendendo isso aqui? Deixa eu falar, talvez eu estou pregando para alguém aqui que arrancaram a sua túnica. A pergunta é, mas destruíram o seu caráter? Ou o seu caráter foi junto com a túnica? Quantos de nós estamos perdendo aquilo que a gente deveria preservar? Eu quero pregar para você, por meio do Espírito Santo, dizendo a vocês, perca a túnica, mas não perca o caráter. Pastor, mas todos nós estamos sujeitos a errar. Sim, filho. Mas será que todos nós estamos dispostos a reconhecer o erro? Pastor, todos nós estamos sujeitos a pecar. Sim, filho. Até eu peco. Mas será que estamos dispostos a nos arrepender? Porque a questão não é o erro e nem o pecado, a questão é o que você faz com eles. Quem entende isso aqui? A túnica ficou, mas a integridade, o caráter permaneceu. Esse ano vamos nos propor a manter a nossa integridade. Não, eu não sei o que você fez até o dia 31 de dezembro de 2024. Eu vou chamar aquilo de a sua velha versão. Do dia 1 de janeiro de 2025 para cá, é onde começa a nossa conversa. Vamos manter a integridade, nós. Vamos manter o nosso caráter, vamos manter. E quando se trata de homens, vamos manter a hombridade. Só que a hombridade ela não vem sozinha, ela vem acompanhada da lealdade, do respeito e da honra. Será que nós estamos dispostos a isso? Quem está entendendo? Ela arrancou. E ela então o acusou, dizendo, veio aqui, pegou eu, não sei o quê. Agora ele foi colocado aonde? Dentro de uma
dentro de uma prisão. Ele está mais uma vez em um lugar que ele não queria estar. Já percebeu que a vida vai nos levar para alguns lugares que nós não gostaríamos de estar? Já percebeu que existem situações na nossa vida que vai nos colocar em uma posição que nós não gostaríamos de ocupar? A questão é como eu e você vamos reagir. Porque agora ele está dentro de uma cadeia. Quem gostaria de ficar preso? Quem quer ir para a cadeia aí? Quem quer fazer a viagem dos sonhos? Está vendo? Para a cadeia ninguém quer ir. Quem está entendendo isso aqui? Agora a pergunta é: José fez algo tão criminoso que o fez merecer uma cadeia? Você conhece a história dele? Ele fez isso? Ele era inocente? Então, deixa eu falar para você, não se iluda de achar que as coisas vão acontecer do jeito que você quer. Não se iluda, você é homem. A vida vai nos submeter a processos de dores. A vida vai nos colocar em situações que nós não gostaríamos de estar. Alguns de nós vamos ser acusados, vão usar o nosso nome, vão falar de mim e de você, vão tentar destruir teu ministério. Quem está entendendo isso aqui? E deixa eu falar uma coisa para vocês: se alguém um dia chegar em vocês e falar mal de mim, saiba que o que essa pessoa falou é verdade. Porque eu não costumo tratar bem quem me desrespeita. Eu não costumo tratar bem. Então é verdade o que estão falando de mim. É a mais pura verdade. Só que em nenhum momento eu vou nutrir em mim um sentimento que Cristo não gostaria que eu nutrisse. Pastor, quando o Senhor fala que não tem o costume de tratar bem quem desrespeita o Senhor, o que você faz? Você trata mal essas pessoas? Não. Porque a gente aprende algo diante do desrespeito, das acusações, das afrontas. E eu aprendi algo: a melhor resposta sempre vai ser o desprezo e o silêncio e a oração. Quem está entendendo? Por que o desprezo, pastor? Porque eu não sou obrigado a sorrir, abrir meus dentes para quem fala mal de mim. Desculpa, você não vai ter a minha simpatia. Segundo, o silêncio, porque eu não vou tentar argumentar com pessoas que já decidiu e já escolheu a versão que elas queriam. E por que a oração, pastor? Porque aquilo que eu não resolvo no argumento, Deus resolve quando eu clamo a Ele. E na verdade, homens de Deus deveria ser assim. Quem está entendendo? Nós resolvia de outra forma quando a gente fazia a vontade do diabo. Nós resolvia de outra forma quando nós servia o inimigo, quando nós estávamos no mundo. Mas agora nós estamos em Cristo. Quem está entendendo isso aqui? Então você não vai ver José lá na cadeia reclamando. Você vai ver José servindo. Não, vou repetir de novo. Você vai encontrar José servindo. Olha o que diz o texto, Gênesis 39, 20, eu já vou orar por vocês. Gênesis 39, 20 está escrito: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde estavam os presos do rei, aonde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com ele. Eu estou na cadeia, mas Deus está comigo.
Eu estou num lugar que eu não queria estar, mas Deus está comigo. Então a questão não é o lugar, a questão é quem está me acompanhando nesse lugar. Ah, não, vou repetir. A questão não é o lugar que eu estou, o lugar que os homens resolveram me colocar. A questão é quem está comigo. E no caso de José, quem estava com ele? Deus. Quem estava com ele? Deus. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os... Ah não, peraí. Entregou na mão de José o quê? Todos os... Vamos lá, gente, vocês estão vivos. Colocou na mão de José todos os... Pronto, o cara virou chefe da carceragem. Não, vou repetir aqui. O José foi nomeado carcereiro. E como carcereiro, ele não podia usar a mesma roupa que os presos. Ele tinha que usar uma veste, uma túnica que identificasse ele como chefe daqueles presos. Ah não. Olha pra cá, gente, olha pra cá. Ele agora está com uma túnica que diferencia ele dos demais. Chefe de carceragem. Quem está entendendo isso aqui? É ele que dá autorização para abrir cela, fechar cela. Ah não, peraí. É ele que tem as chaves para abrir cela e fechar cela. E deixa eu te falar, ele era tão respeitado ali dentro que um dia houve uma questão entre o copeiro de Faraó e o padeiro. Eles procurou quem? José. Deixa eu te falar, a sua roupagem, a forma como você se comporta, é o que vai fazer as pessoas olhar para você de uma forma diferente. José não precisa abrir a boca para ser respeitado. A posição que ele foi colocado, ele já é respeitado. Você entende isso? Quem entende isso? E agora ele está ali, né, como chefe. Aí a Bíblia diz que ele revelou um sonho do copeiro, do padeiro. Da forma como ele revelou, aconteceu depois de 3 dias. O padeiro foi morto e o copeiro foi levantado ao seu ofício novamente. E quando o copeiro está saindo da cadeia, e é ele que tem a chave para abrir, para liberar. É ele que tem a chave para abrir, para liberar. E é interessante que ele tem a chave para abrir a cela para liberar um preso, mas ele não tem autorização para sair dali. Uma coisa é ter a chave, outra coisa é ter autorização para sair. Peraí, deixa eu falar aqui. Porque eu vejo muita gente falando assim, eu tenho a chave, eu recebi a chave, eu fui no culto, ganhei a chave. Não, porque eu recebi uma chave, porque a chave, não, uma coisa é ter a chave, filha, ela abre a porta que você precisa. Esses dias eu cheguei com o molho de chave aqui, os meninos quebrou minha chave aí. Quando eu cheguei, abri o portão, fui abrir a porta, cadê a chave? Estava quebrada, não tinha chave. Eu tinha um molho de chave, mas não tinha a chave certa para abrir a porta que eu queria. Então a questão não é você receber um monte de chave, a questão é, essa chave, ela tem a senha, o código certo para abrir a porta que você necessita? Porque hoje eu estou vendo um monte de pregador que tem as chaves também. É chave disso, chave daquilo. Eu tenho um vídeo dos coaches, os coaches têm a chave. Todo mundo tem a chave. Mas por que tanta gente frustrada? Com tanto professor, com tanto ensinador. Por quê? Porque uma coisa é ele revelar uma chave para você, outra coisa é essa chave vai servir para você. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Só que quando o copeiro está saindo, olha o que ele diz para o copeiro: lembra de mim quando você estiver na presença do rei. Sabe o que é interessante? É que esse pedido ele está fazendo para a pessoa certa. Pergunte por quê? Porque ele está fazendo um pedido para quem tem conexão com o palácio. Ele está fazendo um pedido para quem tem a conexão certa. Sabe por que está dando muito errado na tua vida? Porque você só fala com quem não tem a conexão certa. Quando você começar ter um diálogo, quando você começar a pedir conselhos,
Quando você começar a pedir algo para quem tem a conexão certa, sua vida muda. Pode passar o tempo que for. Quem está entendendo isso aqui? E quando virou o ano, eu também virei algo dentro de mim. Eu virei algo dentro de mim. Pergunte por quê? Porque eu decidi manter dentro do meu ecossistema só quem tem a conexão com o Rei dos Reis, a conexão com pessoas que estão indo para o lugar que eu também gostaria de um dia estar. Porque a pior besteira que você pode fazer é se conectar com pessoas que estão indo para um lugar que você não gostaria de estar. Quem está entendendo isso aqui? Então deixa eu falar uma coisa para você. Mantenha no seu ecossistema somente quem tem conexão. O José, ele tem a companhia de todos os presos, mas a conexão é com quem está indo para o palácio. Quem está entendendo isso aqui? Você vai ver ele pedindo alguma coisa para quem está indo para a forca morrer? Você viu ele pedindo alguma coisa para o padeiro? Não, fala comigo, eu estou conversando com você. Você viu ele pedindo alguma coisa para o padeiro? Por quê? Porque para quem está indo para a forca você não pede nada. Quem está entendendo isso aqui? 2025 vai dar muito certo na tua vida. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, para de pedir conselho para quem está indo para a forca. Para de se conectar com quem está indo para a forca. Começa a se conectar com quem tem conexão com o Rei. Começa a se conectar com quem tem conexão com o trono. Começa a se conectar com quem tem conexão com a sala certa. Oh, aleluia! Diga, a minha conexão é com quem tem acesso com a sala do trono. Então presta atenção. Passou 2 anos. O copeiro esqueceu dele. Mas por que o copeiro esqueceu dele durante 2 anos? Pergunte por quê? Porque não era o tempo dele sair. E a ver o tempo certo. Deixa eu te falar. Às vezes você está reclamando de um lugar, mas ainda não é o tempo de você sair desse lugar. Quem está entendendo? Só que a Bíblia diz que 2 anos depois o faraó sonhou um sonho que ninguém revelava. Feiticeiro não revelava, mago não revelava, os adivinhos não revelavam, ninguém revelava. Ninguém revelava. Aí a Bíblia diz que o copeiro lembrou dele. Por quê? Porque na verdade o copeiro nunca tinha esquecido. É que não era o tempo. O copeiro falou assim, eu sei de alguém, eu conheço alguém que revela isso aí. Ah, é? Você conhece? Conheço. Ele é mago? Não. Ele é feiticeiro? Também não. Lembra quando o Senhor me colocou na cadeia? Lembro. Então, foi lá que eu conheci ele. Na cadeia. Sabe o que eu fico pensando? Aquela conversa, né, do Filipe e Natanael, né? Lembra? Eu conheci alguém. É o Messias, é o Machia, é o Salvador. Mas da onde ele vem? Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Por quê? Porque Nazaré era um lugar desprezado. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus chega e falou assim para ele, o Natanael, né? Natanael ali, o Filipe, pegou e falou assim, eu te vi debaixo da figueira. Os meus olhos te viram quando você ainda não me via.
Os meus olhos te contemplavam. Os meus olhos já estavam sobre você quando você nem me conhecia. É por isso que a Bíblia diz em João: não foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós, oh glória. Ei, deixa eu falar para você, homem, antes de você conhecer a Deus e vir no culto dos homens, Deus já te conhecia. Os olhos dele já estavam sobre você. Da onde que está vindo José? Da cadeia. Pode vir alguma coisa boa da cadeia? Pode? Olha o Antônio aqui. Ex-presidiário, servo de Deus. Olha o Gilney do lado dele, ex-presidiário, hoje servo de Deus, pai de família e empresário. Pode vir alguma coisa boa? Lógico que pode. Só sai coisa ruim da cadeia quando não está disposto a ser tratado. Mas quando esse homem está disposto a ser tratado e ser transformado, Jesus pega, Jesus usa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz através do apóstolo Paulo que ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele pega quem não é. Quem está entendendo? Aí alguém vai falar assim: não, pastor, eu não sei não. Jesus foi para a cadeia antes de ir para a cruz. Paulo foi preso diversas vezes também. Quem está entendendo isso aqui? Pode vir coisa boa, Janei? Conhece bastante gente, filho? Quem está entendendo? Só não pode sair de lá revoltado. Tem que sair transformado. Que geralmente quem sai muito revoltado volta. Porque papai lá no céu olha e fala assim: não aprendeu ainda. Vou pôr um camburão na rua que ele está ali trabalhando. Papai do céu é assim. O problema é quando o camburão é da rota. Porque além de ser preso, ainda toma um pau. Quem está entendendo isso aqui? O problema é quando é o bope. O problema é quando é o choque. Quem está entendendo? Então presta atenção. Aonde que ele está? Na cadeia, na prisão. Olha o faraó. Traz. Manda trazer ele. Pode trazer. Quem está entendendo? Projeta para mim, filho, capítulo 41, verso 12 e 13. E os homens não precisam ficar muito apavorados para ir embora não, tá? Vai ter aquele trem lá? Vai ter um pão com linguiça aí, viu? Eu dei uma ideia aí, os caras estão fazendo lá na churrasqueira. Diga amém. Então presta atenção. E a gente vai tomar uma tubaína e trocar uma ideia lá fora e falar mal do diabo. Olha para cá. Gênesis 41, 12. Olha para cá. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Ele era o quê do capitão? Pera, qual é o testemunho que o copeiro está dando para o faraó? O testemunho é o seguinte: o faraó, estava ali um jovem hebreu, servo do capitão. Pera, ele é o quê? Cara, a coisa mais maravilhosa é você ser lembrado como servo. Vou repetir isso aqui. A coisa mais maravilhosa é você ser lembrado como servo. Deixa eu te falar, um dia você pode até esquecer que eu fui pastor, mas lembra que eu fui servo. Jesus se fez servo de todos. Se tem uma coisa que não me ilude, é o título que eu tenho de pastor. Se você me chamar de irmão, eu vou ficar alegre. Porque eu, no céu eu não vou entrar como pastor, eu vou entrar como teu irmão. Quem está entendendo isso aqui? A partir do momento que eu me incomodo, que alguém me chama de irmão, é porque eu já deixei de ser pastor faz tempo. Por quê? Porque eu não luto por um título, eu luto pelo céu. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que o céu vai ter que ser tomado à força. Mas eu vejo muita gente brigando pelo altar, querendo tomar o altar à força. Deixa eu te falar, vai ter uma galera que quando a trombeta tocar vai ficar com o altar, mas perderá o céu.
Então eu não luto por um altar, eu luto pelo céu. Porque o que vai me restar no meu último suspiro? O altar ou o céu? Então presta atenção, porque é muito título, né? Apóstolo, reverendo, bispo. Agora tem anjo também, querubim, né? Tem um na internet aí que ele falou que o anjo Gamael é o anjo dele. Isso é uma obra de engano, cara. Isso é um... Olha pra cá, presta atenção. O dia que eu, irmão, subir aqui nesse altar e falar, o meu anjo Gamael, cara, pega a sua Bíblia. É sério, cara, pega a Bíblia e some daqui, cara. Por quê? Porque eu virei um apóstata, eu virei um herege. Quem está entendendo? Então presta atenção. Ele é servo. Olha para esse homem aí que está perto de você e fala, seja servo. A pessoa mais importante que pisou o pé nessa terra, que foi Jesus, filho do Rei dos Reis, se esvaziou de si mesmo, se fez servo de todos. Cada dia que passa, nós estamos nos parecendo menos com Cristo. Então presta atenção. Vamos continuar o texto? Ele interpretou conforme o seu sonho. Projeta capítulo 41, verso 41. A Bíblia diz que ele foi levado para Faraó. Ele se apresentou diante de Faraó. E sabe o que me surpreende? É a postura do José. É a postura dele diante do rei. Por quê, pastor? A escravidão não alterou a postura dele. O fato de ser falsamente acusado e ter ido para uma cadeia não mudou a postura dele. Por quê, pastor? Você percebe na forma como ele se dirige ao rei. O respeito com Faraó. A forma como ele interpreta aquilo que Faraó pediu para ele interpretar. Deixa eu te falar, existem oportunidades que Deus vai te dar uma vez só. A pergunta é, como que você vai se comportar diante dessas oportunidades? Você pode ter um espírito de mano, mas tem oportunidade que você não pode se comportar como mano. Existem lugares que você tem que saber falar. Pastor, e se eu não sei falar? Deixa eu te falar. É melhor ficar quieto. Porque Provérbios diz que o sábio, você fica parecendo um sábio quando se cala. Quem está entendendo? As pessoas vão ficar tentando te decifrar, você calado. E se você se manter calado porque você não sabe falar, as pessoas vão ter uma impressão sua quando você for embora. Deu para entender? Isso é o ano da sabedoria. Então pega essa para a tua vida. Então olha para cá, presta atenção. Ele se comporta, ele sabe se comportar diante da oportunidade. Eu vejo tanta gente perdendo oportunidades, rejeitando oportunidades, se comportando mal diante de oportunidades. Faz isso não, filho. Às vezes é a oportunidade que vai mudar a tua vida, vai abençoar a tua casa. Diga amém. Mas presta atenção, capítulo 41, verso 41. Olha a resposta do faraó. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. Agora, se não der glória, está mal. Eu preguei até aqui para você dar glória. E o fez vestir de vestes de linho fino. Agora já não é mais qualquer túnica. Agora é vestes de linho fino. Sabe o que é interessante? É que essa última túnica dele é a túnica da honra.
Mas sabe o que é interessante? É que a terceira túnica, que foi a que ele recebeu como carcereiro, ela não foi arrancada, como a primeira túnica que o pai deu, que foi arrancada pelos irmãos, como a segunda túnica que foi arrancada pela mulher que queria deitar com ele. A terceira túnica não é arrancada, a terceira túnica é trocada. Porque quando Deus te conduzir para a honra, ninguém vai arrancar. Não, vou repetir. Quando Deus te conduzir para uma posição de honra, ninguém vai ter autoridade para arrancar o que você tem. Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? Agora a túnica dele está sendo trocada. A forma como eu me comporto define se as minhas túnicas vai ser trocada. As túnicas dele foi trocada. E ele recebeu um colar de ouro. Se tornou o segundo homem mais importante de todo o império. Sabe quanto tempo durou entre ele ser jogado dentro do buraco pelos seus irmãos e ele agora assumir a posição de governador do império? Você sabe quanto tempo que durou? 17 anos. Ele tinha 17 anos. Então, o prazo foi de 13 anos. Mas devido a muitas situações que ele passou, aproximadamente. Mas foi esse o tempo. Quem está entendendo? Então presta atenção. Faraó deu um nome para ele. Continua o texto aí, filho, verso 44. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José de Zavenate-Paneia. Zavenate-Paneia. Esse nome no hebraico significa Deus fala e ele vive. Fechei. Joguei alto. Olha para cá. Deus fala e ele. A partir de hoje você vai ser conhecido como aquele que escuta Deus falar. E você é a prova de que Deus vive. Não, vou repetir. Você é a prova de que Deus está vivo. Você é a prova. Olha tudo que você passou e você está aqui. Olha tudo que você viveu e você está. Você é a prova que Deus vive. Olha os buracos que Deus tirou você. É a prova de que Deus é vivo na tua vida. Quem está entendendo isso aqui? Você pode ficar de pé comigo, filho. Você é a prova que Deus vive. Não, olha para esse homem. Você nem conhece a história dele, mas olha para ele. Fala assim, cara, você é a prova de que Deus vive, hein? Quem era você e quem você se tornou? Você é a prova de que Deus é vivo mesmo. Não é possível. Por quê? Porque alguns veio do crack, da cocaína, da maconha, da heroína, do mesclado, do loló. Você era bagaçado. Você parecia uma garrafa PET torcida. Aí papai do céu pegou você e fez em você o que as clínicas de recuperação não conseguem fazer. E fez em você o que medicações para acalmar você não fez com você. Ele foi lá e fez com você. Tem homens aqui que nunca conseguiu ser submisso, nunca conseguiu respeitar ninguém, nem receber ordem de ninguém. E hoje, alguns aqui são os melhores servos dessa igreja. Teve um aqui que me agradeceu essa semana. Falou: pastor, depois que nós viemos para essa igreja, Deus restaurou minha casa. Quem está entendendo? Minha pergunta é: será que você é a prova de que Deus vive? As pessoas conseguem enxergar Deus em você? Só pode ganhar o título de Zavenate-Paneia quem passou por tudo isso
mas não perdeu a integridade, não perdeu nada. Então presta atenção, eu preguei sobre as 4 túnicas. 4 túnicas. Eu não sei quantas túnicas foi arrancadas de você. Eu não sei quantas túnicas foi manchada. Eu não sei. Eu só sei da túnica que o rei quer entregar para você. Não, eu vou repetir. Eu estou sentindo Deus. O que mais importa é qual é a túnica que você vai receber do rei. Porque a Bíblia diz que quando as trombetas tocar o alarido de Deus, a voz do arcanjo, e nós nos tornarmos corpos glorificados por Deus, nós vamos receber vestes brancas. Não. Nós vamos receber vestes brancas. Hoje nós estamos diante do rei. Eu quero que você tenha 1 minuto com esse rei. Feche os seus olhos. Você está diante do rei agora. Você está diante de um Deus que tudo que você venceu nessa vida é a prova de que Ele vive. Continua com o olho fechado. Não é só uma veste de linho fino. A questão é que Ele fez por merecer. E o maior sinal de que Ele merecia aquela veste é quando Ele ficou diante dos irmãos dele, no período da fome, da escassez. Quando os irmãos dele veio no Egito atrás de comida, e ele olhou para os seus irmãos e os conheceu, mas os seus irmãos não o conheceu. E a Bíblia diz que ele decidiu perdoar. A Bíblia diz que ele decidiu fazer um banquete para os irmãos. E a Bíblia diz que ele olhou para os seus irmãos. Quando ele se revelou para os seus irmãos, ele disse: não se preocupem, eu entendi que foi para esse tempo que Deus me trouxe aqui. Eu entendi, eu estou arrepiado, meu Deus. Eu entendi que foi para esse tempo. Eu entendi que foi para esse tempo que eu tive que passar por tudo que eu passei. Eu entendi que foi para esse tempo. E isso foi o motivo de vocês terem me traído. Esse foi o motivo de vocês terem me jogado dentro do buraco, ter manchado a minha túnica, ter mentido para o meu pai. Vocês não sabem o que eu passei, eu fui escravo. Vocês não sabem o que eu passei, eu fui falsamente acusado por algo que eu não fiz. Eu fui parar dentro de uma cadeia. Eu tinha tudo para, humanamente falando, sentir ódio de vocês. Nutri no meu coração um ressentimento e um sentimento de mágoa. E hoje a posição que eu ocupo me dá autoridade para me vingar de vocês. Porque se eu pedir para passar uma espada na garganta de vocês, os meus oficiais passariam. Mas não foi para isso que Deus me deu essa veste de linho fino. Não foi para isso que eu ocupei essa posição. Eu estou no reino do faraó, mas como eu vivo só demonstra que eu sirvo um reino muito superior ao reino do faraó. A questão é a seguinte: você vai sair daqui para se vingar? Você vai sair daqui para negar comida para o seu inimigo? Para aquele que manchou a sua túnica? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer, filho? O
céu está mandando você perdoar teu pai. O céu está mandando você perdoar seus irmãos. O céu está mandando você perdoar hoje, filho. O céu está mandando você perdoar quem te jogou dentro do buraco. O céu está mandando você perdoar a pessoa que te denunciou, que te acusou. Perdoa hoje, filho. Libera hoje. Libera hoje, filho. Libera hoje. O Senhor, o Rei, quer te colocar numa posição no reino dele. Mas você só pode ocupar essa função se você estiver servindo. Libera hoje. Libera hoje. Perdoa hoje. Eu estou vendo alguns homens chorando. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Pastor, eu fui enganado, fui tirado da minha terra. Pensei que seria 1000 maravilhas aqui, mas não foi. Mas entenda que foi para esse tempo que Deus te trouxe. Talvez as situações no seu antigo ministério causam muitas dores em você. O céu está dizendo hoje, libera. O Senhor quer te usar aqui. Libera. Agora, se você nutriu um sentimento de raiva e acabou querendo descontar na mesma moeda, se você, ao invés de ter saído na bênção daquele lugar, você fica como Lúcifer, levando a terça parte dos anjos, só tem um jeito de Deus te usar aqui: pedindo perdão para aquele pastor lá. Pede perdão para aquele pastor. Você não sabe o que ele passa. Liga para ele, pede perdão, fala assim: olha, pastor, eu estou vivendo um novo tempo em que o Senhor quer me usar no reino. O Rei dos Reis já me convocou, mas como eu não quero colher algumas coisas que eu plantei, porque a colheita é obrigatória, eu quero começar pedindo perdão, porque eu sei que pedindo perdão eu posso até colher, mas eu tenho um Deus de misericórdia. Libera, 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 libera. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos aqui. Senhor, hoje a mensagem, ela falou conosco, Pai. Senhor, eu preguei para esse grupo seleto de homens, esses homens que foram escolhidos por Ti para estar aqui, Pai. Esses homens que atenderam um chamado. Senhor, muitos decidiram ser aqueles que jogam no buraco. Muitos decidiram ser aqueles que mancham a túnica. Muitos são aqueles, meu Pai, que nutrem sentimentos no coração. Mas nós decidimos ser José. Senhor, porque é muito melhor ser aquele que é jogado no buraco do que ser aquele que joga no buraco. Senhor, é muito melhor, Pai, perder a túnica do que ser aqueles que mancham a túnica. Senhor, e quando estivermos em tentação, livra-nos da tentação. Livra-nos do tempo da tentação, Senhor. Senhor, na oração do Pai Nosso, Jesus disse: para livrar da tentação. Senhor, e se alguém ficou com a nossa túnica nas mãos, nós queremos declarar que foi só a túnica. Nós não nos perdemos, perdemos a túnica, mas não perdemos a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, e se o Senhor, Pai,
olhando para a nossa situação, o Senhor vê que chegou o tempo, nós dizemos: eis-me aqui. Eis-me aqui. Estamos prontos para estar na sala do trono, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.